E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos para uma dica bem básica e rápida, que é instalar o Docker no Raspberry. Aqui nós vamos utilizar um Raspberry 3, mas essa dica vai servir para um Raspberry 4, não vai mudar nada. Lembrando que a instalação do Docker para o Raspberry ela é diferente do que estamos habituados para distribuições derivadas de Debian. E lembrando que até mesmo entre distribuições Linux, existe uma diferença para a instalação do Docker. Por exemplo, no Arch Linux você instala de um jeito, no Ubuntu você instala de outra maneira. A primeira coisa a fazer, e muito importante, quando estamos numa distribuição Linux, é verificar se o sistema está atualizado. Então, sudo apt update. Aqui não vai ser necessário, mas vou continuar para você aprender. E também você continua com sudo apt upgrade. E no caso eu vou colocar aqui o "-y", para ele não ficar me perguntando nada durante a atualização. Agora nós vamos precisar baixar o script de instalação do Docker. Essa é a maneira mais simples que eu acho para instalar o Docker no Raspberry. Você tem outras maneiras. Se você quiser consultar na internet outras maneiras, fica a seu critério. Para baixar esse script, nós vamos verificar se nós temos o curl instalado. Você pode saber se o curl está instalado apenas digitando curl aqui. Se ele der algum resultado é porque ele está instalado. Caso ele não esteja instalado, você pode digitar apt install no caso dessa distribuição aqui, e o foco do vídeo é Raspberry, com o sistema Raspberry OS instalado. Então, nós vamos utilizar aqui o curl para baixar o script de instalação do Docker. Você vai digitar curl -fssl, só que esses dois últimos SL são em maiúsculo, apontando para https://get.docker.com, e nós vamos baixar esse script num arquivo chamado getdocker.sh. Você pode conferir se baixou o script, você vê aí, ele já está presente, e nós vamos instalar sudo sh getdocker.sh. Aqui, como eu já instalei, ele está perguntando se eu quero instalar novamente, então eu vou cancelar aqui, mas você seguiria uma instalação normal aí. Em geral, ele não iria lhe perguntar nada. Uma vez instalado, você já pode verificar se a instalação deu certo. Docker --version, por exemplo, e aqui no caso do momento que esse vídeo está sendo feito, a última versão para essa maneira de instalação é essa daí, 24.0.6. Você pode também disparar comandos para saber se existe algum container baixado. Claro que não vai ter nenhum aqui, porque o sistema está quase que limpo. E ele deu esse erro muito importante porque você precisa digitar esses comandos do Docker utilizando o sudo. Então, dessa maneira, ele está apresentando aí uma lista vazia porque nós não temos nada instalado. Mas a gente precisa evitar ficar digitando sudo quando nós estamos utilizando o Docker. Então, para isso, nós vamos criar um grupo chamado Docker. Sudo group add Docker. Ele está dizendo que o grupo já existe, mas eu estou apresentando aqui porque de repente você pode precisar criar esse grupo, vai que ele não existe ainda. E você agora vai adicionar seu próprio usuário a este grupo. Sudo usermod -ag para adicionar um grupo. No grupo Docker. E o usuário, você vai colocar o nome do seu usuário aqui. Ou melhor ainda, você pode colocar a variável $user, que já é você. Pronto, dessa maneira, eu vou disparar o comando docker ps, que foi o último que eu disparei, e ele ainda está dando o mesmo erro, porque nós vamos precisar reinicializar o console. Como eu estou aqui utilizando uma conexão ao Raspberry por SSH, inclusive eu esqueci de falar que quanto à instalação e à preparação do Raspberry, se eu encontrar algum vídeo aqui no canal, nós temos vídeos sobre isso no canal, eu vou procurar e se eu encontrar eu vou colocar um card aí. No caso aqui o Raspberry ele já está instalado, o sistema é o Raspberry OS, instalado é um Raspberry 3 e eu estou acessando ele por SSH. Inclusive vou até mostrar agora como é que você acessa, porque nós vamos precisar reinicializar aqui o terminal. Eu vou dar um exit aqui para voltar para o meu terminal normal e vou fazer o acesso de novo ao Raspberry utilizando SSH. SSH, o nome do seu usuário e o IP do Raspberry. Naturalmente ele vai pedir a senha, você vai informar a senha e nós já estamos logados novamente no Raspberry. Inclusive nós vamos testar o nosso comando docker ps. E você viu que agora ele retornou a lista sem precisar do sudo. Se você quiser conferir, antes de tudo, que se seu nome está num grupo Docker, então você pode disparar aqui, por exemplo, groups e o nome do seu usuário. No meu caso, Márcio Bezerra, ou então aquela variável lá que nós fizemos, $user. Então, como você vê aqui, eu estou em todos esses grupos, inclusive aqui no grupo Docker. Se você fizer o procedimento que eu apresentei aqui e ainda ocorrer erros de permissões, você pode tentar também isso aqui, sudo chaun do seu usuário, você pode colocar o nome do seu usuário ou, dessa vez, nós vamos utilizar a variável user na pasta var run docker. Na pasta não, no arquivo
Pronto. Dessa maneira, você pode reiniciar o terminal e verificar se deu tudo ok. A gente já pode fazer nosso primeiro teste disparando o comando docker run numa imagem chamada, que é sempre utilizada para teste do Docker, chamada Hello World. Hello World. No caso aí, ele não encontrou a imagem porque nós digitamos errado. Então, Word. Ele verifica que se a imagem já está baixada, não está, então ele vai baixar localmente e já vai instanciar um container. E você pode conferir aqui a frase Hello from Docker. Isso indica que tudo está ok. Se for o caso, como em geral você vai trabalhar com Docker utilizando uma rede interna, você pode já aproveitar para editar aqui o seu hostname. Então, sudo nano /etc /hostname, e aqui você já pode aproveitar para modificar o seu hostname. No meu caso está bom assim, eu vou deixar assim. Ou então você pode disparar também sudo nano etc hosts, e nesse ponto aqui você também vai poder fazer a configuração do seu hostname. Para verificar se você tem algum container rodando, você vai disparar o comando docker ps. No caso aqui, nós não temos nenhum, porque aquele comando que nós fizemos que instanciou o container, ele apenas instancia e para. Mas se você quiser ver também os containers que estão parados, você vai dar o comando docker ps -a, e nesse caso você vê todos os containers e você já nota aqui que nós temos um que foi o teste que nós fizemos. Se você quiser verificar as imagens, você vai disparar docker images, e aqui está a imagem que originou o container que nós fizemos para fazer o teste. No Docker, explicando aqui por alto, porque você teria que verificar mais conteúdos para poder se aprofundar no Docker, mas em geral, o que ele faz é baixar uma imagem e instanciar um container e executar um container. Então, ele baixou essa imagem aqui chamada Hello World e criou um container. Como nós não pedimos para ele dar um nome para esse container, ele criou um nome aleatório aqui para esse container, e esse container é baseado nessa imagem. Para você excluir os containers, para a gente deixar o ambiente limpo, você tanto pode anotar aqui o nome como o ID do container. No caso, a gente vai pelo nome mesmo, eu vou copiar aqui o nome, e você vai disparar docker rm e o nome do container. Caso o container estivesse rodando, ele iria dar um alerta aí. Então, você iria dar o comando docker, stop e o nome do container, que não vai ser nosso caso aqui, porque ele não está rodando. De novo, iremos listar as imagens. Temos uma imagem aqui e nós vamos excluir também a imagem com o comando docker rmi, e o nome da imagem, você pode colocar o nome ou também o ID da imagem aqui. No caso, nós vamos colocar o nome mesmo. E você nota que ele até autocompleta quando você digita o tab. Isso pode variar de sistema para sistema, não sei se em todos vai ser a mesma coisa. Nos comandos para o container, nós não fizemos isso, mas ele também completa. Ele deu mais essa linha porque eu inseri sem querer um caractere ali no final, mas de qualquer maneira ele excluiu. Para instalar o Docker Compose, agora nós vamos instalar algumas bibliotecas, sudo apt install libssi-dev e libssl-dev, e vamos instalar também o Python 3-dev e o Python 3. Vamos prosseguir. E agora nós vamos instalar o Python 3 pipe, porque é através do pipe que nós vamos instalar o Docker Compose. Então, sudo apt install Python 3 pipe. Nesse caso, eu vou colocar o "-y" para ele não perguntar. E agora nós vamos instalar o Docker Compose em si. Sudo pipe 3 install Docker Compose. No caso aqui, ele deu sucesso na instalação, como você pode ver aqui. Mas caso dê problema, você pode verificar se o Python foi instalado corretamente. Python 3 -- version. No caso aqui, a versão que eu instalei foi essa. E você pode também testar se ele criou o link simbólico para o Python, que às vezes é importante porque tem algumas distribuições, tem algumas instalações que referenciam o Python como apenas Python. E você pode fazer os mesmos passos para o pipe, que no caso aqui a versão é a 20.3.4, e também verificar o link simbólico. Então, nesse caso, está tudo ok. Caso ocorra algum problema no Docker, você tem que verificar se o serviço do Docker está rodando corretamente. Sudo systemctl, você pode colocar sudo service também, vai a seu gosto aí. Status Docker. Se ele apareceu como ativo aqui, é porque está tudo ok. Caso ele não tenha aparecido como ativo, você vai repetir esse comando aqui e vai dar um start. Melhor ainda, você pode dar um start, tudo bem, e depois você vai dar um enable para habilitar o serviço de maneira que quando o sistema seja reiniciado, ele já esteja ativo. Ou então, no lugar do start, você pode dar um docker enable -now, que ele vai fazer os dois comandos ao mesmo tempo. E para testar o nosso Docker Compose, nós vamos criar aqui um arquivo dockercompose.yaml.
A gente pode organizar direitinho, nós vamos criar aqui umas pastas, vamos criar aqui, nem precisa, mas só para organizar, vamos criar uma pasta Projects e dentro dela vamos criar aqui Hello World, vamos entrar nessa pasta, vamos criar nosso arquivo de teste, eu vou utilizar aqui o Nano, você pode utilizar qualquer editor aí que você queira, vou chamar de Docker Compose mesmo, .yam. Nós vamos criar um script bem simples aqui, é só para fazer um teste, services, não vou nem colocar a versão, vamos chamar o serviço de Hello World e ele vai se basear naquela imagem mesmo, image, que nós acabamos de baixar para fazer o teste do Docker, que é a Hello World. Vamos salvar, Ctrl S, Ctrl X para sair, no caso do Nano, né? E para você testar o Docker Compose, você vai disparar Docker Compose. No parâmetro F, você vai dizer qual é o script do Docker Compose, que no caso é o que nós acabamos de criar, app. No caso aqui, nós não vamos precisar executar ele como daemon. Na maioria dos casos, quando você for utilizar Docker Compose, você vai precisar executar ele como daemon, porque ele vai ficar executando ali. No caso desse script aqui, ele vai ser rápido, ele vai só cuspir algo no console e já vai sair. Então nós não vamos precisar de fazer isso, nós vamos só dar um app para testar. E ele deu um erro aí, informando que não gosta do tab, que nós demos as tabulações, tudo bem. A gente corta aqui, e a gente faz, fica até melhor, uns espaços assim, dessa maneira. Vamos salvar, Ctrl S, Ctrl X, e vamos repetir nosso comando app. Ele vai baixar a imagem e executar o container. Então, note que ele executou e você está vendo aqui Hello from Docker. Então, o que significa que deu tudo certo. Caros, eu agradeço aí pela atenção e caso esse conteúdo tenha sido útil para você, eu ficaria muito grato se você curtisse esse vídeo e seguisse o nosso canal, porque nós temos muitas novidades aí pela frente.